prosseguindo na apologética cristã, vamos continuar falando do termo apologia, agora traduzido em nossas Bíblias como defesa. Então você veja, a mesma palavra, dependendo do contexto, eles traduzem como resposta, mas agora eles vão traduzir como defesa. Atos 22, versículos 1 e 2 diz: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa, ou seja, ouve a minha apologia perante vós, ok? Ou ainda, ouve a minha resposta. No versículo 2, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, o apóstolo Paulo vai começar a sua palavra. Então, o interessante aqui, o uso dessa tradução do termo apologia como defesa. Em Atos 24:10, diz: então o governador fez sinal a Paulo para falar, e ele respondeu assim: sabendo que desde muitos anos és juiz desta nação e com plena confiança que falo em minha defesa. Tá bom? Em Atos 25:19, diz: a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, defender-se aqui, a origem, a raiz é o termo grego apologia. Outro termo, em Atos 26:24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Eu digo, estás louco, Paulo? Ele exclamou, né? Em 1 Coríntios 9:3, o apóstolo Paulo diz: esta é a minha defesa para com os que me condenam. O povo de Corinto, infelizmente, criticava o apóstolo Paulo de alguma maneira injusta. Ele chega a se defender até sobre ele ter perseguido a igreja. Então ele diz: se eu persegui, em algum tempo persegui a igreja de Deus, hoje eu não faço mais. Então por que fazer acusação do passado? Né? Coisa que vem realmente do maligno. Em Filipenses capítulo 1, versículo 7 está escrito: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha apologia, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, veja a importância desse texto, desses versículos que nós estamos estudando. Em Filipenses 1,16, o apóstolo Paulo diz: uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Nós estudamos história da igreja, nós estudamos alguns apologistas, porque os cristãos sofreram as acusações mais absurdas no Império Romano, acusação de beber sangue, porque eles ouviam a pregação dos cristãos, Jesus dizendo: este é o meu sangue, né, que é repartido por vós, e diz: bebei. Então alguns pensavam: olha, esse povo bebe sangue. Aí começaram acusações que os cristãos até matavam crianças para beber sangue, coisas absurdas. Então nós vamos encontrar muitas defesas. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Estamos vendo que muitas pessoas, eu já ouvi isso de muitas pessoas, que eles diziam: olha, eu prego que Jesus salva, cura e liberta, eu prego a salvação. Irmãos, mas nós temos também que pregar a defesa da fé. Eu prego para o pecador que Jesus perdoa os pecados dele, Jesus purifica os pecados dele, isso está claro na Bíblia, essa é a mensagem número 1 do cristão. Mas nós temos sempre que esclarecer essa pessoa quando ela vem para o Evangelho, para que ela tome cuidado com os caminhos estranhos que serão oferecidos a ela. Porque a pessoa conheceu a verdade e, infelizmente, o inimigo começa a mostrar os caminhos estranhos para ver se ela se desvia. E eu conheço pessoas que estavam no Evangelho, participavam da igreja que eu participo, e essas pessoas, de repente,
se envolveram em grupos estranhos, grupos praticantes até de cabala judaica, acreditando que a igreja deve voltar ao judaísmo, e eles foram para o judaísmo cabalista, porque, claro, existe o judaísmo verdadeiro, mas existe o judaísmo cabalista, que é o judaísmo espírita, que também é chamado de judaísmo racidista. Tem uma irmã que eu conheço que ela hoje está nesse tipo de religiosidade, vou chamar assim. Então nós temos também que fazer defesa da fé, alertar as pessoas, olha, aquele caminho ali é errado. Não, o que a Bíblia ensina é isso aqui. Bom, continuando na leitura, em 2 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira apologia, na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Bom, então aqui o termo apologia foi traduzido por defesa. Bom, ele é também traduzido por escusa. Veja uma comparação de traduções do texto de 2 Coríntios 7,11. Eu coloquei o texto em grego. Um dia vocês certamente vão estudar grego, aqui no Bethlehem ou em curso específico. É bom para o cristão, para aquele que quer ver se aprofundar, fazer uma leitura mais específica e não depender de que alguém faça uma interpretação para você do termo grego, porque em alguns casos também necessita interpretação, e eu já vi pessoas errarem, né? Bom, então veja, eu coloquei esse texto de 2 Coríntios 7,11 em diversas traduções. A versão corrigida diz: porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia! Olha, aqui ele já não traduziu, aqui ele transliterou. Ele poderia colocar, né? Que defesa. Mas aqui ele quis transliterar, ou seja, apenas trazer os sons do grego e o equivalente no nosso alfabeto. Então, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. A versão revisada, que é uma versão que eu gosto dela também, ela diz: pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo Deus. Sim, que defesa própria. Olha, então aqui ele já pegou o termo apologia, ele não transliterou, ele traduziu como defesa própria. E prossegue, né? Tá bom? Agora, a versão King James é uma versão também bem conceituada, ela foi feita há cerca de 300 anos e ela é muito utilizada. Eu tenho a tradução, essa tradução da King James, ela diz: vede, pois, que solicitude causou em vós a tristeza segundo Deus, muito mais ainda, que escusas. Olha, aqui ele traduziu o termo apologia como escusa, como se excusar, vamos se afastar e se defender. A corrigida fiel, que é outra tradução também bem interessante, ela diz: porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. E ela diz: que apologia. Então ela também transliterou, seguindo a versão corrigida, né? E por fim a versão atualizada, que diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. E diz: que defesa. Então a versão atualizada, que também é uma versão boa, ela traduz apologia como defesa. Apologia, a aplicação dela, eu falei para vocês, né? O logos, para fora, o entendimento dos antigos dela, a maneira como eles usavam é defesa. Vou fazer uma apologia, por exemplo, do imperador. Vou fazer uma apologia desse homem que está sendo acusado. Então, normalmente, o advogado ele faz uma apologia, ele faz uma defesa.
Claro que tem o advogado de acusação, estou falando do advogado de defesa. Então, ele está fazendo uma apologia, ok? E nós, a nossa tarefa nessa disciplina é fazer uma apologia, uma defesa de questões religiosas do cristianismo.